Texto muito conhecido, Romanos 5, versículos de 1 a 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Eu convido a igreja a fazermos todos juntos a leitura destes 5 versículos. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz assim, vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Somente até aí. Muito bem, o texto muito conhecido, nos fala sobre justificação, mas eu não queria falar sobre justificação nesta noite. Dentro do texto também há uma realidade que é comum a todos nós, a questão da tribulação. E a tribulação nós sabemos muito bem o que é. Durante o nosso dia a dia, é comum nós enfrentarmos vários problemas. E dependendo com que você trabalha, pode ser que você enfrente realmente muitos problemas na sua jornada aí do dia a dia. E o problema, é uma situação difícil, que atrapalha o nosso desenvolvimento do dia a dia, que causa dúvida, traz sobre nós um aspecto muito negativo, e isso se manifesta de muitas formas. Pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um conflito pessoal ou profissional, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão lá de alguma ferramenta do seu trabalho. Problemas surgem das mais variadas formas possíveis e imagináveis. Mas para lidar com eles, precisamos identificar qual é a causa exata do nosso problema. Precisamos buscar soluções para o nosso problema. Precisamos buscar meios, ferramentas, o que quer que seja, conhecimento para solucionar os nossos problemas. O fato é, não há uma vida sequer que não passe por problemas. É uma ilusão, você achar que existe alguém cuja vida é perfeita e que essa pessoa não tenha nenhum tipo de problema com o qual ela lide durante o seu dia a dia. Não, faz parte da nossa existência, da nossa vida. Desde a expulsão do Éden, os homens têm lidado com problemas durante o seu dia a dia. Mas o fato é que ninguém gosta de lidar com eles, pois eles nos fazem sofrer. Eles roubam nossa alegria, roubam a nossa paz, atrapalham o desenvolvimento das nossas atividades, geram em nós um mal-estar, uma frustração às vezes, a sensação de que alguma coisa não está certa, e realmente não está, porque são problemas. E esse mal-estar pode afetar nosso corpo e nossa alma. Se nós não soubermos lidar com ele, pode ser que esses problemas nos façam adoecer. Em alguns casos, isso pode levar até à morte. É quando os nossos problemas se tornam uma doença, e é aquilo que eles chamam de doenças psicossomáticas, que são problemas físicos e reais, mas causados ou piorados por questões emocionais, como a ansiedade, o estresse, como traumas, aborrecimentos. Nenhum de nós aqui está imune a esse tipo de ação, mas estas coisas que afetam o nosso corpo, afetam o nosso rendimento, afetam a nossa saúde, a nossa vida, podem levar o homem à morte. Isso traz para nós dores no corpo, problemas de estômago, coração acelerado, mente inquieta. São sintomas físicos verdadeiros e que precisam de atenção e precisam de cuidados médicos, psicológicos. Algumas vezes precisa-se também do uso de medicação, que deve sempre ser feito com acompanhamento de um médico especializado, por favor.
São questões que nos assolam e que, se nós não vigiarmos, não guardarmos, não nos cuidarmos, né, pode causar danos permanentes em nossas vidas. Isso merece nossa total atenção e cuidado. Nós não podemos negar esses fatos. Mas a tribulação também, conforme o texto nos fala, né, nos traz também algumas consequências positivas. Na nossa jornada da vida e da fé, Deus nos prepara também para enfrentarmos esses problemas, essas lutas do dia a dia. Porque lembre-se, alguns desses problemas nós construímos pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados. Mas alguns desses a vida nos traz. Deus permite, né? E assim nós vamos crescendo, amadurecendo e nos fortalecendo na graça, na fé e na confiança de Deus. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui nos versículos 3 e 4. Né? Contrariando o entendimento popular sobre problemas, Paulo vai nos falar de alguns aspectos positivos das tribulações. Né? E ele começa falando a respeito da perseverança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Como eu disse, né? Tribulação ninguém gosta, é claro. Mas Paulo nos lembra que a tribulação produz em nós a perseverança. Perseverança é a qualidade de continuar firme, de ter paciência e nunca, jamais desistir. Ela nos ajuda a alcançar sonhos, vencer lutas e até mesmo a aprender com os erros do dia a dia. A perseverança nos ajuda a seguir em frente. A perseverança nos ajuda a virar a página, né? A não ficar remoendo o passado, mas seguir em frente. A perseverança, então, é o dom de não desanimar. E a perseverança, irmãos, ela é um dos pilares da fé cristã. Porque nós lidamos com lutas, com problemas, com provações, privações, tentações, todos os dias, ao olharmos para a palavra de Deus e entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. A perseverança, então, para nós, é a garantia de que Deus guarda os seus até o fim. E ela não está baseada no meu achismo, no meu entendimento, está baseada na promessa, né, na promessa que o próprio Cristo fez a nós. Ela está baseada na soberania de Deus. Ela está baseada na obra de Cristo e na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Passamos por problemas, lutas, dificuldades? Sim, passamos, como todo ser vivente. Mas nós temos uma promessa que nos foi feita pelo Deus vivo e verdadeiro, por aquele que venceu a morte, esse que acabamos de louvar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou seja, Deus sustenta os seus. Deus sustenta a nossa fé. Deus sustenta-nos nas lutas e nas provações e nas privações. A nossa segurança não está firmada sobre a nossa boa vontade, as nossas habilidades e os nossos talentos. Não. Ela está fundamentada sobre a rocha, que é Cristo. O cristão, então, aquele que confia na soberania de Deus, né? Porque parece que às vezes tem cristão que não confia, né? Mas devemos confiar. Sabe, então, que todas as coisas, que nada escapa ao cuidado de Deus. Mesmo que momentaneamente, mesmo que aparentemente as coisas estejam saindo contrárias daquilo que nós esperávamos. Mesmo que as coisas estejam caminhando, né, num sentido estranho aos nossos olhos, mas sabemos que Deus continua sendo o autor, consumador e sustentador da vida. Na perseverança cristã, então, nós aprendemos que Deus tem um propósito para tudo, incluindo para as nossas tribulações. Se porventura desejamos mostrar que somos filhos de Deus, precisamos aprender com Ele acerca da perseverança. Mas isso não é uma coisa apenas que aprendemos na teoria, aprendemos na prática. A perseverança é um exercício à nossa paciência.
E se nós não exercitarmos a nossa paciência, a nossa depravação tornaria a obra de Deus vazia e ineficiente, porque nós ficaríamos com a cabeça tão cheia, né? Problemas enchem a nossa cabeça, que nós não teríamos condições de depositar, de derramar no altar do Senhor. Não sei como é a sua vida, como está o seu dia a dia, mas eu sei que não está fácil para ninguém. Mas em Cristo podemos confiar e em Deus e nas suas promessas podemos descansar. Perdão. A nossa diversidade, então, ela não constitui um obstáculo para a glorificação dos crentes. Paulo evoca os fatos de que eles experimentam o socorro divino, nós experimentamos, o qual nutre e confirma a nossa esperança. Quando nós pacientemente suportamos as nossas adversidades. Pacientemente. Sabe por quê? Porque vai passar. Tudo passa, menos o amor de Deus e a sua promessa. Tudo passa, mas nós devemos permanecer firmes, alicerçados sobre a rocha. Aqueles que querem andar com Cristo, mas que não aprendem, né, acerca da paciência, também não estão fazendo um bom progresso na carreira da fé. E quando nós olhamos para a Bíblia, vemos ali a galeria dos heróis da fé, vemos homens e mulheres que suportaram grandes tribulações com paciência e aprenderam a duras penas, né, o quão importa esperar e confiar em Deus. Às vezes dizemos para o irmão ou para alguém assim, não, espera no Senhor, tem de bom ânimo, né? Pode parecer palavras soltas ao vento, mas não, irmãos, isso é uma manifestação de fé, isso é uma confissão de fé, porque certamente o louvaremos. Eu não sei como foi a sua semana, mas você encontrou razões e motivos para virmos aqui nessa noite louvar ao Senhor. Amém por isso, né? Sei que não foi fácil para ninguém, mas a perseverança é assim. É um exercício diário que desenvolve o nosso caráter e nos aproxima de Deus cada vez mais. E tendo a nossa paciência trabalhada por Deus, a nossa perseverança fortalecida, Paulo ele continua dizendo que isso nos leva então a uma vida de experiências com o Senhor. A perseverança, versículo 4, a experiência. Uma coisa leva a outra. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. O conceito de experiência refere-se ao conhecimento, ou habilidade, ou a sabedoria adquiridos, né, através da prática, da vivência, da observação direta de eventos ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Um dia a Gabi quis ser veterinária, né, Gabi? Isso levou tempo, 5 anos. E hoje nós agradecemos a Deus, né, pela sua formatura. Um dia você quis casar-se, um dia você quis comprar uma casa, um dia você quis fazer uma faculdade, fazer uma viagem. Isso levou um tempo. Tudo na vida leva o tempo e nós precisamos entender o tempo e saber que o tempo está nas mãos do Senhor. E este tempo é para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento. Este tempo é para que sejamos experimentados por Deus. Isso é mais do que absorver informações teóricas, mas é um processo de sentir, interagir, assimilar as verdades bíblicas com o mundo real e, acima de tudo, de andar com Deus e conhecer a sua vontade. E isso não acontece como num passe de mágica. Não, isso só em filmes, novelas. Leva tempo, como tudo na vida. Mas somos chamados por Deus para caminhar ao seu lado. Somos chamados por Deus para caminhar junto com a sua igreja, o corpo de Cristo. Somos chamados pelo Evangelho a sermos muito mais do que ouvintes da palavra, mas praticantes do Evangelho. Lembre-se, nos dias de Jesus, uma grande multidão seguia Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Mas nem todos eram praticantes daquilo que estavam ouvindo.
para nós significa colocar o Evangelho em prática no nosso dia a dia, pensando em solucionar os nossos problemas como Cristo solucionaria se estivesse aqui fisicamente conosco, né? Está espiritualmente, está através da sua palavra. Nós temos então a experiência da proteção garantida por Deus. Nós temos então a experiência de buscar a Deus e conhecer a sua vontade, né? E saber que podemos confiar no seu auxílio. Né? Há um hino que cantamos, né, que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, né? E verás surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, isso é andar com Deus, isso é ter experiências com Deus. Ao seu lado, então, nós vencemos as adversidades, vencemos as tribulações, né? Mais uma vez, quando você olha para a Bíblia, eu poderia citar aqui vários personagens, né? Homens e mulheres que enfrentaram grandes lutas, passaram por grandes angústias, mas que confiaram em Deus, esperaram em Deus e cresceram na graça e no conhecimento de Deus. Isso se dá quando nós nos mantermos firmes e suportamos as provações, né, as tribulações com paciência, com resiliência, debaixo do poder e da vontade de Deus. Porque lembre-se, mais uma vez eu vou repetir isso, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele estaria conosco, Ele está conosco até a consumação do século. Então a tribulação, ela vem a nós e ela tem um caráter didático também. Pois pela tribulação Deus prova o nosso caráter. Pela tribulação, Deus julga as nossas intenções. Por isso, muitas vezes, na palavra de Deus, tribulação também é chamado de tentação. Somos tentados. Somos tentados em nossas fraquezas. Satanás sabe o que se passa, né, diante dos nossos olhos. Ele não consegue ler o nosso coração e a nossa mente, mas ele consegue ler, né, as nossas paixões. E ele vai lançá-las diante de nós, na expectativa de que venhamos a negar a nossa fé, que venhamos a apostatar da presença de Deus e da palavra de Deus. Experiência com Deus. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que tem uma coroa para todos aqueles que perseverarem até o fim. Lembra da perseverança? Pois bem, ela passa pela experiência. O texto, então, de Romanos 5, ele faz adequado o progresso da paciência, quando a consideramos como tendo sido estabelecidas por Deus para nós, pelo seu poder, permitida por Deus, para que o nosso futuro haja real esperança, haja real testemunho, haja real posicionamento das nossas vidas diante dele. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem a sua graça nós já estaríamos perdidos e condenados. Mas Ele vem ao nosso socorro em toda e qualquer provação, em toda e qualquer privação, em toda e qualquer tribulação e tentações. Paulo então adiciona que a esperança emana da experiência. À medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou no sentido humano, né, me apaixonando, vou amando, e assim vou querendo experimentar mais e mais da sua presença e do seu cuidado. Se nós não tivermos esta paciência, né, e eu, nesses anos de caminhada cristã, já vi muitas pessoas, né, que apostataram da fé, justamente por não terem paciência para passar pela tribulação. E aí a opção mais fácil foi negar a fé, negar a graça, a obra de Cristo. Mas nós seríamos ingratos diante de todas as nossas lutas e provações se não reconhecêssemos todos os benefícios pelos quais temos recebido de Deus. Esses benefícios confirmam a nossa esperança quanto ao futuro. Lembre-se, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro está fundamentado na promessa do trono de Deus. Estamos nas suas mãos, andamos no seu caminho e seguimos a sua voz, a voz do bom pastor, que conduz o seu povo em paz e segurança e que nos leva à presença de Deus.
Ele nos ensina a cada dia, então, a confiarmos na sua promessa, a confiarmos na sua palavra e nos seus planos. E isso nos leva, então, a descansarmos na sua graça. Está difícil? Está pesado? Está sufocante? Eu sei que está. Mas ainda assim nós podemos andar seguros, andar em paz. Como disse Davi, né? Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, está tudo bem. Porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Eu e você, então, somos chamados, à semelhança de Davi, a termos uma experiência verdadeira com Deus. Sendo esta experiência, fruto não da minha criatividade, mas da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Do conhecimento da palavra de Deus sendo aplicada às situações do meu cotidiano. Todos nós, no nosso dia a dia, lidamos com situações as mais adversas. E diante delas, nós somos levados a termos uma atitude cristã, uma atitude bíblica, sem sermos alienados, sem sermos aloprados, mas sermos coerentes com a fé que recebemos e com a palavra que abraçamos. Somos chamados, então, diariamente, a apresentarmos ao mundo os frutos da obra de Deus em nossas vidas, o fruto diário de uma vida salva e firmada na palavra de Deus. E assim, esta experiência em andar com Deus e conhecer a Deus e buscar a sua vontade, produzirá em nós a esperança. Lembre-se, Paulo está fazendo aqui uma progressão da fé. Um dia nós cremos. Isso é bênção. Mas e agora? E agora nós vamos progredindo nessa fé. A obra é completa, é plena, é eficaz. Mas a nossa jornada, ela vai nos levar a desafios diferentes todos os dias. A esperança, a experiência. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Esperança. Vivemos numa sociedade em que muitos perderam a esperança. Muitos acreditam que a vida é um fim em si mesmo. Morreu, acabou. Que não haverá, um julgamento eterno. Não haverá, um trono de Deus no qual todo joelho se dobrará. Assim cremos pelo testemunho da palavra de Deus. E a esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. E o desejo ardente de um objetivo ou sonho se torne realidade. A esperança é um estado emocional que nos dá motivação e resiliência para superar adversidades e continuar lutando por um futuro melhor ou por um objetivo distante. Na nossa cultura, diz que a esperança é a última que morre, Mas eu quero dizer para você que a esperança não morre jamais. Porque a nossa esperança está fundamentada em Cristo e na cruz, onde Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Temos então a nossa esperança na salvação como um fato garantido. Lembre-se, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele nos ensinou a respeito do reino de Deus e da vida eterna. Isso nos mostra claramente que a aflição, essa pela qual passamos, como todos os homens e mulheres nascidos sobre a terra, ela pode até mesmo ser usada por Deus para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. E aí eu me lembro de José do Egito, quem ele era, o que Deus fez na vida dele, quem ele se tornou, e ele reconhece isso. De que tudo aquilo que ele passou, a traição dos seus irmãos, a mentira da esposa de Potifar, tudo isso ele passou, mas Deus o honrou para que houvesse salvação no meio do seu povo. Nossas tribulações, então, ao seu próprio modo, são suportes, são meios pelos quais nós caminhamos e alcançaremos a felicidade eterna. Pois, mais uma vez, por elas somos provados, por elas somos amadurecidos no temor, na graça e no conhecimento de Cristo. Nada acontece por acaso. Por elas,
pelas tribulações, também podemos glorificar a Deus. Digo isso, irmãos, porque quem escreveu esse texto não o fez numa colônia de férias, num resort, o fez em cadeias, passando por tudo isso para sustentar a sua fé, e jamais negou a sua fé. Paulo sabia, Paulo estava dizendo isso com muita autoridade e propriedade. Porque esta esperança não se desilude com as falhas da nossa vida. Porque ela está selada, marcada pelo Espírito Santo da promessa. Ela é derramada sobre nossos corações, né? O coração de todos os santos, pela graça e pela obra do Espírito Santo. O correto sentimento do amor de Deus por nós não nos leva à vergonha, mas ao fortalecimento da nossa esperança. Os nossos sofrimentos, né, não nos levam à ruína, mas no amadurecimento da nossa fé. Mas vivemos num mundo imperfeito, num mundo em que há muitas pessoas sem esperança, ou com as suas esperanças, né, fundamentadas sobre as paixões e oportunidades dessa vida, que são passageiras. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que entendem a importância de estar junto ao seu povo, são aqueles que foram justificados pela fé. E sendo justificados pela fé, o texto, né, o capítulo 5 de Romanos, fala justamente sobre isso, sobre a justificação. Aqueles que foram justificados pela fé, então, foram reconciliados com Deus. Ou seja, antes éramos inimigos, agora temos paz com Deus. Paz em meio às lutas, às privações, às provações, às tentações. Mas por que temos esta paz? Porque a nossa esperança está firmada, está ancorada no Redentor, no autor e consumador da nossa fé, na sua palavra e no seu amor, que não nos é negado e nem racionado, mas é derramado abundantemente sobre o coração de todo aquele que crê em seu Filho Jesus. Às vezes, né, a nossa incredulidade nos faz buscar Deus em contas-gotas. Quando o que Deus espera de mim e de você é que possamos confiar nele. Confie. Confie. Confie e obedeça. Ande na presença dele. Satisfaça-o em todos os seus caminhos. Coloque-o em todos os seus negócios. E você vai ver que mesmo em meio às lutas e provações, às tribulações, você terá a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que só Cristo dá. Concluindo, né? Existem tribulações que pura e simplesmente acontecem na vida. Estão, como diz, acaso não existe, mas estão debaixo do poder de Deus e que acontecem. Não foi algo que você construiu. Mas tem tribulação que vem como consequência de coisas que fazemos, falamos ou deixamos de fazer, né? Coisas que construímos com as nossas mãos, com os nossos pecados. Ou até mesmo com o nosso testemunho, como foi o caso de Paulo. Toda a tribulação que Paulo está passando, ele construiu por causa do pecado? Não, por causa do seu testemunho. Ele se manteve firme. Ele não negou a sua fé. E ainda assim foi tribulado. Mas ele sabia muito bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não esteja entendendo o porquê disso neste momento. Mas lá na frente, assim como José, nós vamos entender. Aí a questão agora é qual tem sido, né, a fonte das suas tribulações. O que tem afligido o seu coração? O que tem tirado a sua paz? O agir de Deus na sua vida? Ou as consequências das suas escolhas e dos seus pecados? Você não precisa responder para mim, é claro, né? Responda para Deus. Mas todos nós, diante do texto que foi lido, somos levados a refletir, né, sobre o que temos feito, sobre como temos enfrentado os nossos problemas, sobre o fato de que se temos realmente confiado em Deus ou temos batido cabeça no mundo aí tentando solucionar os problemas que estão além da nossa solução. Lembre-se, no mundo teremos aflições. Ninguém nega isso.
Mas com Cristo ao nosso lado, assim como Paulo suportou a prisão, nós também podemos suportar as privações da nossa vida. Lembre-se que Cristo tomou sobre si o peso do nosso pecado e o fardo, né, que carregávamos. Então, se ele fez isso por amor a mim e a você, nós podemos confiar nele para tudo mais. Certamente ele nos levará em paz e segurança até a presença de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nas mídias sociais, nossa oração é que a semelhança de tantos homens e mulheres encontrados na palavra de Deus, eu e você sejamos homens e mulheres maduros e que possamos buscar a Deus para que o nosso crescimento espiritual seja íntegro e seja saudável. Que Deus assim nos abençoe, que você faça nesse momento, né? Curve a sua fronte, coloque a sua vida perante o Senhor, né? Coloque aí as suas tribulações perante Deus. Seja sincero para com Deus. Veja se ela está vindo de alguma razão pela qual Deus permitiu ou se de alguma razão pela qual você construiu essa situação. E se houver necessidade de perdão, perdoe. Se houver necessidade de arrependimento, se arrependa. Só não fique como está, mas que você tenha coragem de mudar de vida, mudar de posição, que você tenha coragem de buscar diante de Deus este crescimento, para assim sermos homens e mulheres maduros e experimentados na fé. Que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, curve sua fronte e coloque sua vida na presença do Senhor.